Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta e ainda falando sobre os textos ou sobre os temas do Antigo Testamento, e como nós havíamos proposto, nós, nós não gravamos esses dias porque estávamos fazendo uma leitura, uma releitura do material. Eu falo Van Groningen, mas é algo parecido com Van Groningen. É uma publicação da cultura cristã, e eu deixo claro que não estamos aqui recomendando livros, tá? É uma fonte de consulta, de pesquisa que nós temos, e temos a obrigação de expor o material. Eu, quando li esse livro, eu achei bastante interessante pela proposta dele, que é analisar aí o conceito de messianismo no Antigo Testamento. Messianismo ou Messias. Nós nos referimos a Jesus como o Cristo, Jesus o Cristo de Deus. Mas a palavra em si, ela significa tanto Messias quanto ungido, tá? Jesus o ungido, Jesus o Messias, Jesus o Cristo. A expressão cristã, obviamente, é Jesus o Cristo. Por conta de novos estudos do judaísmo e da influência do judaísmo na formação do pensamento cristão, algumas pessoas se empolgam um pouco além do necessário e ressuscitam expressões que têm uma característica aí mais que seria do hebraísmo, alguma coisa assim, como se essa expressão condicionada a uma linguagem que já nem era muito utilizada pelos judeus naquela época fosse uma expressão melhor. Não, não é melhor, não é superior. É uma questão de tradução, de gramática e de história. Esse material faz parte de um estudo mais abrangente que na teologia sistemática é chamado a cristologia, tá? A cristologia, o estudo da vida e da obra de Jesus o Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então há um estudo organizado aí entre os teólogos a esse respeito, tá bom? Então o conceito de messianismo, ele faz parte de algo maior. Ele faz parte de uma visão, de uma perspectiva maior. É que nós, seres humanos, para justificar certas posições, nos tornamos capazes de produzir longas obras, né, tentando converter os outros à nossa maneira de pensar. Nós quase desistimos desse material, porque eu não concordo com o autor em tudo o que ele apresenta, tá bom? Tá? Não, ele não me converteu, ele não me convenceu, muito embora a capacidade de argumentação dele seja muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, ele não conseguiu me converter. Enquanto eu fiz um curso de teologia bíblica, eu li, são 3 volumes desse homem, a obra chamada Criação e Consumação. Criação e Consumação. Ele desenvolve um conceito de cordão dourado para a interpretação da escritura no que diz respeito à continuidade da mensagem ou é, revelação progressiva. Então, ele estuda o texto sagrado como uma continuidade. É também uma obsessão de alguns teólogos. Outros estudam em termos de descontinuidade. É interessante até você descobrir que na teologia bíblica, depois das 100, 200 páginas, é sempre uma repetição, buscando provar um determinado ponto ou um determinado tema. Mas nessa obra aqui, ele deixa bastante claro os propósitos dele. Ele, ele fala do desenvolvimento desse conceito de cordão dourado. Os três fios desse cordão dourado são o reino, o pacto e o mediador. O reino, estabelecido na criação, é o cenário. A aliança é o meio administrativo. E o mediador é ou são o agente da aliança servindo aos propósitos do reino. Ele também elabora e desenvolve o conceito de pacto da criação. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, a criação, o relato ali do livro de Gênesis,
da criação de Adão e Eva no paraíso, no primeiro momento, nesse ambiente criado por Deus, em que a humanidade está sob prova, os teólogos colocam como um pacto de obras. Ele desenvolveu o conceito de pacto da criação, e nesse pacto, o pacto de obras, ele é um aspecto menor. Teologia pactual, tudo dá um nome de teologia, mas isso daí são teses, são pressupostos, são é, teorias que têm o objetivo de ajudar na interpretação do texto sagrado, do propósito do texto sagrado e o que Deus está comunicando para nós. Então ele fala aqui, desenvolveu o conceito de pacto da criação, não um pacto de obras, que é um pequeno aspecto deste, o qual, quebrado em parte pela humanidade, é redimido e restaurado pelo pacto gracioso, redentor, restaurador. Logo, o pacto redentor funciona dentro do pacto da criação, capacitando a humanidade restaurada e redimida a executar suas tarefas pactuais da criação, que são agrupadas em 3 mandatos. Aí ele desenvolve esse novo conceito aqui das ordenanças ou mandatos em relação à humanidade criada. É tudo muito bonitinho, é tudo muito organizado, tem aí uma coerência, uma lógica unindo todos esses pontos, tá? Mas eu entendo que ele não alcança a finalidade proposta, não me converteu. Muito embora uma leitura interessante para quem tem a intenção de aprender alguma coisa sobre como você pode desenvolver ou elaborar uma pesquisa ou compreender um material de teologia bíblica, ele não me converteu, tá? Eu não me converti a essas perspectivas, muito embora seja possível você fazer uma análise das escrituras sob esse prisma, muito embora seja possível. Eu discordo. Para mim, ele tropeça logo na saída, tá bom? Ele tropeça logo na saída, quando ele coloca a graça, aliás, ele não permite que o conceito de graça seja estudado, abordado nos textos do Antigo Testamento, na criação, porque ele entende que graça está diretamente vinculada ao pecado. Só existe graça porque houve o pecado. Eu não consigo, eu não consigo conceber dessa maneira. As minhas ressalvas é que todo esse material, toda essa formulação, ela está ancorada em uma tese primária. Quando estudamos a Bíblia como revelação, nós procuramos compreender o que Deus revelou de si mesmo para a humanidade, para a igreja. Temos a pessoa de Cristo Jesus como o auge, como o máximo da revelação de Deus, como o propósito de Deus em se revelar à humanidade é trazer à humanidade o Cristo, o Filho do Deus vivo, com a mensagem de salvação, de restauração, de perdão, de renovação e de vida eterna. Quando se estuda esse conceito de revelação, na teologia reformada, você aborda um tema chamado decreto, ou os decretos de Deus. Como Deus organizou ou como Deus administra o seu plano, o seu propósito para com a humanidade. E dão o nome de teologia dos decretos. Se bem que, na minha opinião, quando se refere a Deus, teria que ser um único decreto abrangendo absolutamente tudo. Humanamente falando, isso é impossível, tá? Nós não temos como conceber um único decreto capaz de abranger absolutamente tudo em relação à criação, o que deve ser criado, o propósito de cada ser, de cada criatura
nesse ato de criar, o pecado como uma possibilidade, o pecado como uma certeza, tá bom? Nós temos dificuldades. Então, eles organizam esse estudo sobre o decreto de Deus de uma forma sistemática e colocam ali uma ordem de eventos, uma ordem de eventos. Então, cada teólogo, ele adota uma ordem de eventos. O pecado, a salvação. É uma ordem de eventos, é uma ordem lógica e organizada. Então, Deus decretou a criação, a queda, a salvação. Tá. Acontece que alguns levaram essa abordagem assim tão longe que eles chegam a confundir ou insinuar, vamos dizer insinuar, que o decreto de salvar, que o decreto de salvar, eles levam a tal ponto que se transforma em salvação por decreto, tá bom? Salvação por decreto. Que aqueles a quem Deus decretou salvar serão automaticamente salvos. É basicamente isso. Muito embora tentem negar aqui e ali, mas basicamente isso. Então, por que eu não sou assim um convertido a essas formulações da teologia bíblica? Porque elas pressupõem, ela chega a ser arrogante e presunçosa, na minha opinião, a tal ponto do pensador, do teólogo, colocar-se como um observador externo e analisar o comportamento de Deus e da criação, tá? Antropoteísmo. É, é, na história, você até entende que ele está debatendo contra uma instituição que ordenou a morte e a destruição de todos os que a contrariavam, que era o catolicismo romano na época. Daí a pessoa se refugiar numa argumentação, né? Nós temos a certeza do que estamos fazendo e se apresentar como alguém que tem um domínio, e aqueles que, como nós, pensam, passam a ter a garantia da vida eterna, e não aqueles que tentam nos destruir, se bem que os outros também fizeram as formulações equivalentes. Então, essa forma de pensar e de expressar que confunde o decreto de salvar com salvação por decreto, ela me causa uma estranheza, ela esvazia a glória de Jesus o Cristo, na minha opinião. Eu não sou um teólogo formado, tá bom? Eu leio, eu não sou um teólogo formado. Mas para mim ela esvazia. Ela dá ao argumentador uma impressão de um domínio absoluto sobre tudo, principalmente na mente daqueles que não sabe as ferramentas que ele está utilizando e não conhece os pontos que ele está organizando segundo a sua conveniência ou segundo a sua convicção institucional ou doutrinária. Quando você descobre em quais pontos a pessoa se fundamenta, uma simples inversão joga no lixo praticamente tudo que a pessoa fez. Muito embora ela tenha uma beleza, uma elegância, tenha um propósito em si mesma, a teologia reformada, ela, dependendo da maneira como é apresentada ou formulada, ela pode induzir a pessoa a uma visão equivocada do que é teologia e do que é revelação e do que são os decretos de Deus e o modo de Deus agir. Tudo que esvazia a glória devida a Cristo Jesus, colocado por Deus como o único mediador entre Deus e os homens, para mim, pode conduzir a uma falha na formação espiritual do indivíduo, ainda que elegante, ainda que bonito, ainda que tenha um propósito prático para o debate, para a argumentação, para a retórica, ela pode produzir um vazio espiritual, porque você está falando de conceitos, são expressões, elaborações em função de determinados conceitos propostos por nós.
propostos pela mente humana. Como concebemos, como compreendemos a revelação de Deus. E o estudo não pode nos afastar da pessoa, o estudo não pode diminuir a pessoa, que é o propósito final de Deus a ser revelado para a humanidade, que é Jesus o Cristo. Não estou dizendo que os teólogos reformados tenham se afastado de Jesus Cristo, mas o que para muitos é uma obra completa, eu entendo que ela contém uma série de pontos fracos que podem que podem fazer desmoronar a mente dos jovens, que facilmente se empolgam. Então, é um material para ser estudado, é como se expressam esses teólogos reformados. Tá? No Brasil, aí, nós temos aí alguns batistas reformados, e a expressão do pensamento reformado diz respeito principalmente aqui no Brasil à igreja presbiteriana, muito embora existam pensamentos compatíveis com a teologia reformada em outros grupos religiosos. Então, para procurar equilibrar, eu também vou usar aqui a Vida Nova, o material da editora Vida Nova, uma teologia do Antigo Testamento. Eu já dei uma lida, as primeiras 200 páginas aqui são somente uma apresentação, uma defesa, uma justificação do que o autor pretende fazer. É um material também de um acadêmico, de um professor universitário, e, se eu não me engano, também tem um teólogo bíblico, é o Bruce Waltke. É um material muito bom também, e provavelmente eu já dei uma lida, dei uma olhada, ele tem uma apresentação diferente. Então, nós vamos trabalhar com mais duas apresentações de forma um tanto quanto diferente. A revelação messiânica no tempo de Adão. Quando nós falamos de revelação messiânica, nós estamos falando na redenção, na salvação, na regeneração. Mas como é que nós vamos encontrar aí a figura de um rei, a figura de um profeta, a figura de um sacerdote com Adão e Eva no paraíso? Fica difícil, porque essas figuras, elas não existem, elas inexistem. Agora, quando nós damos uma lida no livro de Gênesis, nós compreendemos que existe a semente, existe a ideia inicial, o conceito inicial. Quando Deus fala ao casal pecador e também à serpente que estava lá, ele diz: porém inimizade entre ti, falando da condenação da serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É o que as pessoas chamam de proto-evangelho. A figura daquele, do descendente da mulher, do macho, do filho, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, livraria o casal ou a humanidade das sanções impostas em decorrência do pecado, em decorrência da presença do mal na humanidade após a queda. Então, o proto-evangelho é esse, a primeira menção que nós podemos usar na Bíblia para pensar na finalidade do Messias, ela está enraizada na palavra de Deus quando do julgamento, quando da maldição da serpente, a promessa de que o descendente de Satanás seria destruído. O professor aqui, ele fala que essas expressões estão no plural, seria os descendentes da serpente que seriam destruídos pela descendência redimida da mulher aqui, como se fosse o caso. Não concordo. Para mim, a frase é bastante específica, diz respeito a um ato
um ato específico, não só está sendo revelado aqui o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, como também está declarado aqui a figura do descendente de Satanás, entre aspas, a ser destruído. Uma menção também ao homem da iniquidade, que nós encontramos lá nos textos do Novo Testamento. O homem da iniquidade será um homem maligno, um homem mau, um homem cuja vida será, alguns já dizem que é, né, mas a cada período, todo mundo tenta achar aí, tem uns loucos aí que saem procurando o anticristo. Ao invés de procurarem Jesus, vão procurar o anti-Jesus, o anticristo. Este homem não será uma criação direta de Satanás, tá bom? Não será, porque Satanás não é capaz de agir assim, mas será um homem totalmente devoto e voltado a ele. Será o último instrumento humano do maligno com o objetivo de tentar destruir, por assim dizer, a obra de Deus. Então nós encontramos o conceito de Messias e de ungido no livro de Gênesis, no relato do Éden. Eu entendo que nós encontramos muito mais do que o conceito de ungido e de Messias. Nós encontramos aqui também a semente, né, do evangelho, ou proto-evangelho, que também traz consigo uma indicação da persistência e da permanência do mal entre a humanidade, indicando que o, o ato maior dessa maldade, o homem da iniquidade, será destruído por Jesus, o Cristo, quando do seu retorno para reinar. Então, há uma coerência e uma consistência muito grande entre os textos da Bíblia, em especial de Gênesis, com toda a teologia do Novo Testamento, com todos os escritos cristãos. Então, assim nós inauguramos, né, com todas as ressalvas que eu sempre terei, ao material aqui da revelação messiânica no Antigo Testamento. E agora que eu decidi como abordar, nós o faremos mais detalhadamente, com mais calma e sem nenhuma pressa, sabe? E sempre deixando evidente que não será o único tema que nós abordaremos, sempre pedindo a Deus graça, saúde, né, para que possamos dar sequência e concluir no tempo que Deus permitir essa nossa jornada. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.